Olá, queridos seguidores, bem-vindos ao programa Prova de Balas. Aqui discutiremos assuntos relacionados a trabalhos policiais e a segurança de uma maneira geral. Eu sou Marcelo Barroso e o episódio de hoje é Carros sem blindagem. Como a gente sempre faz aqui no nosso canal, eu tenho uma relação de perguntas, tipo fazer um bate-volta e em cima das perguntas eu vou desenvolvendo os assuntos, né, o que está sendo debatido. Vamos lá, carros sem blindagem, o que é? Obviamente precisa ser gênio para saber. Um carro sem blindagem é aquele carro que, em regra, não tem uma proteção adicional contra disparos de arma de fogo, tá? E é o que a maioria dos carros, em regra, no mundo, né, são sem blindagem. Existem carros com blindagem, níveis de blindagem diferentes, mas a gente vai falar sobre isso num outro programa, tá? E em regra aqui no Brasil os carros de escolta de caminhões, enfim, de empresários, em sua maioria, né, em sua esmagadora maioria, não usam blindagem. E a escolta dessa forma ela tem que ter alguns detalhes diferenciados em relação à escolta com carros que têm blindagem, tá? E são alguns níveis de blindagem diferentes, mas em regra é assim que funciona, é carro sem blindagem. Então você tem que ter toda uma postura, um posicionamento e uma conduta totalmente diferenciada em relação aos carros que possuem a blindagem, tá? Por que a blindagem é importante? Lógico, por motivos óbvios, a blindagem ela é importante para a segurança da equipe que ali dentro está, da equipe ou a pessoa ser escoltada, o teu cliente, tá? A blindagem ela te dá uma proteção adicional e, como eu costumo falar, numa realidade como Rio de Janeiro ou grandes cidades no Brasil, principalmente as capitais que são bem violentas, a blindagem ela é um grande auxílio, né? Mas como eu disse anteriormente, em regra os veículos não usam blindagem. Então é por isso que a gente tem que ter uma conduta diferente. Como devo agir se o veículo de escolta não possui blindagem ou não possuir blindagem? Veja bem, como eu já disse em episódios anteriores, a atenção ela tem que ser no nível mais alto possível. E se você está usando um veículo de escolta que não possui essa proteção adicional que é a blindagem, tá? Você tem que trabalhar de uma forma diferenciada. Por quê? Porque se tua atenção num veículo blindado tem que estar em 100%, num veículo sem blindagem, né, ela tem que estar pelo menos a 150%. Tá? Tendo em vista que se houver um ataque, uma agressão com armas de fogo, você vai ficar muito mais exposto, né, muito mais suscetível, você e o teu cliente, a serem baleados, tá? Normalmente os veículos que fazem escolta não usam blindagem adicional, né, o original de fábrica mesmo, porém alguns empresários já possuem veículos com blindagem, tá? Mas quando se trabalha com um carro com blindagem, normalmente a outra equipe que está num carro atrás, ou num carro atrás e um carro à frente, normalmente esses carros não possuem blindagem, tá ok? E, enfim, a gente tem que prestar mais atenção ainda, porque o desembarque nesses casos ele é essencial para que, no caso de um ataque, você consiga responder à altura e se manter vivo, obviamente, né? Porque você não vai ter esse plus da blindagem, não vai ter esse extra da blindagem para te ajudar na tua proteção. Ou seja, a condução, né, a tua conduta com um veículo com blindagem é uma, tá ok? E sem blindagem é outra. Ah, mas o veículo sem blindagem, com blindagem, se for atacado de certa forma, faz isso? Sim, tem uma conduta para esse tipo de coisa, e para o veículo sem blindagem não, né? E a realidade, como eu falei, dos grandes centros urbanos
é que quando há algum tipo de ataque a carros de escolta, normalmente são executados com armas de grosso calibre. Tá? Então não adianta, como eu já falei em algum outro episódio que eu não lembro qual, você, estou no carro sem blindagem, vou desembarcar e vou me abrigar atrás da porta do carro. Né? Vou te lembrar que um tiro de fuzil fura uma porta de um carro igual uma folha de papel. Então é aquilo que eu já falei, né? Eu acho um procedimento extremamente errado e equivocado, uma coisa antiga e que é largamente ensinado em vários cursos que eu vejo de escolta. Né? Ensina a pessoa a desembarcar e se proteger atrás de uma porta de carro. Enfim, eu não sei, não vou, né, entrar no mérito de qual conhecimento técnico essas pessoas têm para ensinar isso, principalmente em curso de vigilantes, eu vejo isso. Mas eu lembro que um tiro de fuzil atravessa uma porta igual uma folha de papel fino, tá ok? E eu não sei se é o adequado, ou melhor, eu sei que não é o adequado você realizar esse tipo de procedimento. Mas enfim, isso aí é um papo para um outro momento. Tá? A gente vai falar sobre isso depois. Como melhorar a ação em veículos sem blindagem? Isso eu já falei, né? Não. Assim, como melhorar a ação em veículos sem blindagem? A atenção é um dos elementos principais, talvez o principal para se trabalhar numa escolta. E como você deve melhorar a ação de um veículo sem blindagem? Em primeiro lugar, a atenção voltada para todos os lugares, para todos os cantos, para tudo que acontece, né? Tudo ao mesmo tempo agora, você tem que estar ligado. Tá? E o que é principal numa ação, num carro, num veículo sem blindagem, é o desembarque desse veículo. Tá? O desembarque desse veículo é vital. Por quê? Tá? Se você tiver num veículo blindado, você não vai desembarcar em regra dele. Né? Isso aí tem várias condições de temperatura e ambiente que a gente vai analisar depois e falar sobre isso. Mas quando você está num veículo sem blindagem e você sofre um ataque, né, a tiros nesse veículo, obviamente você não pode ficar ali dentro. Porque se você ficar ali dentro, você é um alvo muito mais fácil de se acertar do que um alvo em movimento. Tá ok? Aconteceu isso, qual é a primeira coisa que você deve procurar? Você deve procurar um abrigo. Tá? E qual é o melhor lugar para se abrigar no caso de um ataque a tiros contra o teu veículo? Tá? Você não deve se abrigar atrás da porta do carro. Como eu já falei, obviamente depende da posição que o carro tiver. Né? O correto, o ideal é que se consiga colocar, o motorista consiga colocar esse carro de lado, se caso o ataque esteja vindo, né, de frente, colocar o veículo de lado, justamente para a parte da frente do veículo, onde fica o bloco do motor, aquilo ali servir de abrigo para você. Tá? O bloco do motor, caso os tiros sejam direcionados, né, para ele e você estiver atrás desse bloco de motor, você vai estar protegido. Tá ok? Porque o bloco do motor segura até o tiro de fuzil. Então, não corre, não se abriga atrás da mala, né, onde é a mala do carro. Ali não é um abrigo, aquilo ali vai ser furado, vai ser perfurado, os tiros vão transfixiar essa região, no caso. Né, faz de conta que isso aqui é o carro, tá? Aqui é a frente do carro, aqui é a traseira. Essa região aqui, que é a mala do carro, os tiros atravessam as duas folhas da mala do carro. Então, aqui você não tem proteção nenhuma, aqui você tem uma cobertura, você não tem um abrigo. Nessa parte aqui, onde ficam as portas do carro, vidro e tudo mais, mesma coisa, se aplica a regra daqui de trás, da mala do carro. O único lugar, nesse caso, num carro sem blindagem, que você tem proteção, é justamente a parte da frente do carro, né, onde fica o bloco do motor. Tá? Ali atrás você consegue se abrigar e responder a injusta agressão de maneira correta. Tá ok? Eu vejo em muitos lugares o pessoal fala, se abriga atrás do carro. E não é bem assim.
se abriga atrás do carro aonde? Né? Se você se abrigar atrás da mala do carro, você está morto. Se você se abrigar no meio do carro, você está morto. A maior chance que você tem de proteger a tua vida e revidar é justamente nessa parte da frente do carro, onde está o bloco do motor do carro, que tiro de pistola e de fuzil, caso pegue ali, tá? Pegue no motor, você está protegido. Tá ok? Vamos para a próxima pergunta. Como melhorar o desembarque em veículos sem blindagem? Essa? Sim. Essa eu já falei? Nem lembro. Tá. Dessa forma que eu falei, né? Acaba que uma pergunta acaba meio que mesclando com a outra. Mas é isso. É você saber, principalmente, para onde você vai. E outra coisa que é importante para quem trabalha na área de segurança é a parte física, né, desse agente estar bem. Né? Você não pode ter um cara com 150 quilos fazendo uma escolta que não vai ter a mesma eficiência no caso de um ataque a tiros, de desembarque, né, e se abrigar. Então é importante para o profissional da área de segurança que ele esteja fisicamente bem, tá? Que ele tenha agilidade, que ele tenha velocidade, que ele tenha fôlego, que muitas das vezes, se você está sendo atacado, né, e se abrigou ali atrás do bloco do motor, como eu exemplifiquei, e tiver uma pausa para você conseguir fazer um deslocamento, você tem que ter velocidade e agilidade para isso. Então, a atividade física para quem trabalha na área de segurança, na área de escolta, fazendo esse trabalho é fundamental, tá ok? Para você transpor um obstáculo, para você correr até uma árvore e se abrigar, para você correr para trás de uma pedra, um dormente, um gelo baiano, alguma coisa assim. Tá ok? E as pessoas muitas vezes não se atentam para isso, né? Que é um elemento, um plus para você fazer um bom trabalho. Porque às vezes a pessoa pensa, não, todo dia eu faço isso, todo dia eu faço, eu vou, volto, faço a escolta, coisa e tal, mas nunca para pensar se precisar correr, por exemplo, né? Se precisar buscar um abrigo para poder revidar um ataque a tiros. Então a pessoa não pensa, então tem que pensar também na atividade física. Um trabalho de escolta de excelência tem todos esses aspectos, não é só a atenção, não. Você tem que estar com a tua máquina, né, o teu corpo, que é a maior máquina que você tem, bem cuidado, tá ok? E por que investir tempo nisso? Ora, por motivos óbvios. Se você quer ter um retorno financeiro de um serviço de excelência que uma escolta faz, que uma escolta pode fazer, né, você tem que investir tempo, né, seja tempo na atividade física, seja tempo, né, estudando trajetos, estudando o teu cliente, estudando o teu veículo, estudando como você vai fazer o teu trajeto, estudando com uma precursora como vai ser feito, né, estudando tudo. Enfim, o trabalho de segurança, de escolta, é um trabalho de estudo constante. E é importante que se debata, se estude, se fale muito nisso, porque a complexidade de um trabalho feito com excelência, tá? E sempre que eu falo de trabalho feito com excelência, não é aquele trabalho, do cara que fica 12 horas em pé, né, um cara só tomando conta de uma farmácia, de um posto de gasolina, né, para ganhar R$150. Eu entendo, tem muita gente que precisa, não é uma crítica, tá bom? Entendo que isso não é uma crítica, eu entendo que é uma necessidade, ninguém vai fazer isso se não estiver precisando, claro. Porém, eu garanto a você que se você investe o teu tempo, até o teu dinheiro, num estudo de como você pode melhorar o teu trabalho, com certeza você vai perceber, vai visualizar
a complexidade do todo e vai entender o porquê e o que você está fazendo errado, tá? Então invista tempo, sim, invista tempo, porque o trabalho da escolta é muito mais do que um trabalho físico, né, de força, é um trabalho de inteligência, tá? A força é a exceção e normalmente a inteligência no trabalho de escolta é a regra, tá? Com um trabalho feito com inteligência você minimiza danos exponencialmente, e é isso que eu quero que as pessoas entendam. Investe sim no teu trabalho, investe sim no teu estudo, investe sim no teu corpo, tá? Tenta melhorar a tua alimentação, tenta fazer uma atividade física, porque o teu corpo estando bem, você vai ter uma resposta melhor no teu trabalho, você vai ter menos sono, você vai ficar um cara mais ativo, tá? Um trabalho que em regra é estressante, né? Joga a pressão lá pro alto, e a atividade física para quem trabalha na área de segurança é importante, para você dar uma regulada nisso, tá ok? Outra pergunta. Eu falei aqui no vídeo de hoje de abrigo e de cobertura, tá? Muita gente não sabe qual é a diferença, tá lá. Então vou dar uma definição para você entender qual é a diferença entre abrigo e cobertura, tá? O abrigo, ele te dá uma proteção visual e física. Exemplo, você está sendo atacado a tiros. Você vai se esconder atrás de uma lata de lixo de plástico? Não. Aquilo ali não é um abrigo, aquilo ali te dá uma proteção visual, mas não te dá uma proteção física. Você vai se esconder atrás de uma pedra grande? Beleza, isso aí é uma ótima proteção. Isso sim é um abrigo, ele te dá uma proteção física, né, contra um disparo de arma de fogo, por exemplo, e te dá uma proteção visual também, tá? Ou seja, se você tiver atirando em você, tá ok? Você estiver atrás de uma pedra, obviamente, uma rocha, ou o que seja, um muro de concreto, você vai estar protegido ali, você vai estar abrigado ali, tá ok? E justamente a diferença da cobertura. A cobertura ela só te dá uma proteção visual, ela te esconde, mas ela não te protege de um ataque a tiros, por exemplo. Ela não te dá uma proteção física, ela te dá uma proteção apenas visual. A lata de lixo de plástico, por exemplo, é um exemplo que cai bem, né? Um arbusto te dá uma proteção visual, não te dá uma proteção física. Esse é o tipo de diferença que você precisa ter. Porque se acontecer no momento de você estar na escolta e a tua escolta for atacada, você tem que saber principalmente para onde você vai se deslocar. Tá ok? Ah, Barroso, mas não tem lugar nenhum para eu me deslocar, o que eu faço? Então você vai diminuir a tua silhueta ao máximo possível. Tá ok? Uma silhueta maior é um alvo mais fácil. E uma silhueta menor, obviamente, você vai ser um alvo bem menor. Vai ser muito mais difícil, né, conseguirem acertar um tiro em você. Mas pensa sempre nisso, né? Tá na escolta, foi atacado, primeira coisa, buscar abrigo. Como eu exemplifiquei anteriormente, atrás do bloco do motor do carro. Ok? Se houver a possibilidade de deslocamento para um abrigo melhor, tá ok? Você vai fazer na hora, vai se deslocar. Deu uma brecha, se desloca, um por um, se desloca e procura um abrigo. Nunca, no caso de um ataque a tiros, você deve procurar uma cobertura. A cobertura é um caso excepcional. Tá? Ele te dá uma proteção visual apenas. Lembre sempre disso. O abrigo é uma proteção visual e física. Tá ok? Por que esse treino gera benefícios? Pelo motivo mais óbvio do mundo, né? O que é mais importante para a tua vida? Eu acho que em primeiro lugar a tua própria vida, né? A tua própria vida. Então,
Se você treina constantemente, se você tem plena consciência do que você tem que fazer no teu trabalho, tá? Isso aí já é um grande diferencial. E o treino é importante, tá? Você deve treinar constantemente, jogar na tua memória muscular o que você tem que fazer, como você tem que fazer, como você tem que se deslocar, como você tem que reagir ou não reagir, tá? Que tem diferença também. Você pode não necessariamente ter que reagir, simplesmente se abrigar, né? E no momento oportuno se deslocar daquele local, sair dali. Mas por quê? De repente você não tem um armamento à altura para responder essa agressão, entendeu? Então, nem sempre revidar é a melhor opção, nem sempre, né? A gente tem que agir com inteligência, como eu falei, né? A força só se der, no caso de um ataque desse. Enfim, agindo com inteligência é muito melhor, tá ok? Você minimiza os danos e salva a tua vida, principalmente. É por isso que o treino é importante, né? Você investir em treino, investir teu tempo, investir teu dinheiro em conhecimento e como eu faço, como eu devo fazer. Assim é mais fácil, assim é mais difícil, né? Mas enfim, treino tem que fazer, não tem jeito. Eu sou um grande defensor do treino, tá? Porque no caso de um ataque, e normalmente um ataque, em sua maioria esmagadora das vezes, você é pego de surpresa, você tem que estar bem treinado para saber o que você vai fazer. Ou quem não está bem treinado, quem não sabe o que vai fazer, quem não sabe para onde vai se deslocar, como se deslocar, né? Não é só para onde vai se deslocar, como eu me desloco diminuindo a minha silhueta. Então, essa pessoa que não sabe, não tem esse conhecimento, existe uma grande possibilidade, uma grande probabilidade de que ela seja atingida num ataque, tá? E é muito complicado isso, porque a partir do momento alguém foi baleado, né, a coisa já começou a ficar bem ruim. Então, gente, invista em treino, invista em conhecimento, tá ok? Tudo que eu puder ensinar, falar para vocês aqui, eu vou fazer com o maior prazer do mundo, né? Eu tenho bastante experiência em escolta e, como eu já disse antes, em escolta de preso no Rio de Janeiro, né? Onde estão os presos mais perigosos do país. E a gente tem, com os anos, eu desenvolvi métodos, desenvolvi habilidades, observações, né? E aquela coisa que só a experiência ensina, só o passar dos anos que você consegue aprender e entender. Então, quando eu falo de escolta para vocês podem ter certeza de uma coisa: é uma pessoa que está falando aqui, que entende, que conhece, que estuda, tá? Estuda, e que não vai falar alguma coisa para botar você numa situação complicada. Pelo contrário, eu quero que você saia bem. Obviamente, né, o que eu sempre falo, não tem receita de bolo para isso. Não existe esse, faz assim, 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 que você vai sair ileso. Não. A partir do momento que você trabalha como segurança, agente de segurança, como escolta, obviamente o fato de estar trabalhando com isso já implica, já incide algum risco. Ninguém contrataria uma equipe de seguranças se não houvesse risco nenhum, né? Fala-se para você, tranquilão, 100% que não vai acontecer nada. Isso não existe. Não se iluda. Esse trabalho aqui é muito tranquilo. Não pense dessa forma, né? Faz de conta que você está trabalhando no Afeganistão, no Iraque, em algum lugar de conflito assim, né? Não se iluda com esse discurso de que essa segurança é molinha, que isso não existe, tá ok? Então o treino para te deixar vivo é importante, gente. Eu vejo muitos colegas que caem na rotina e acham que não tem que treinar, acham que não tem que entender, acham que não tem que estudar. Tem que estudar sempre, tem que olhar sempre o que você vai estar fazendo, tem que ter sempre um planejamento inteligente para que você faça o seu trabalho com mais eficiência
e com menos risco possível, que o risco já é da natureza do nosso trabalho mesmo, tá? Não tem para onde correr isso. Agora imagina, se você já tem um trabalho de risco, que a tua vida pode ser ceifada de uma hora para outra, e você imagina se você não tiver um treino adequado, não tiver um preparo físico adequado, se você não tiver um conhecimento técnico adequado para poder revidar um ataque. Muito provavelmente você vai morrer. Tá? E é isso que eu não quero que aconteça. A minha preocupação é sempre que você volte para a tua casa bem, em segurança, tranquilo, volte para a tua família numa boa. Tá? Uma outra pergunta aqui. Em cima, como disse, né, uma pergunta às vezes esbarra na outra e uma vai complementando a outra. Como diminuir a silhueta no desembarque? Vamos lá. Existem alguns fatores que têm que ser levados em consideração. Primeiro, qual é o tipo de carro que você está trabalhando. Tá ok? Obviamente, nunca um carro de 2 portas. Tá? Sempre um carro de 4 portas. E por quê? Obviamente, se você está no carro de 2 portas, tá? E a equipe de escolta, como no mínimo são 3 homens, um vai ficar lá atrás. Tá? Para essa pessoa que fica atrás desembarcar, vai ser muito difícil. É mais provável que essa pessoa que fique no carro, na parte de trás, num carro de 2 portas, é muito provavelmente que ela morra. Então, carro de escolta, sempre 4 portas, tá? Como você deve desembarcar, tá? Vamos lá. Se o ataque for à direita do carro, tá ok? Todos desembarcam pelo lado esquerdo. Ninguém desembarca pelo lado onde o ataque está sendo feito. Lógico, isso é óbvio, não faz sentido, até porque você vai desembarcar desse lado, você vira um alvo muito mais fácil. Então você se abaixa, desembarca pelo lado esquerdo. Silhueta diminuída, isso eu vou ensinar para vocês depois. Flexiona os joelhos o máximo possível e procura abrigo aonde? Atrás do bloco do motor do carro. É o primeiro lugar que você... não deu, não conseguiu, o cara de trás não conseguiu se deslocar, né? Que é o mais difícil, ele vai ter que andar um espaço maior. Onde ele vai procurar abrigo? Não tem outro abrigo além do bloco do motor. O que ele vai fazer? O que eu falei anteriormente também, ele vai diminuir a silhueta dele ao máximo. E como ele vai fazer isso? No caso, deitando no chão, rolando para a parte de trás do carro, de preferência para poder ter 2 ângulos de ataque, né? Para você poder dar essa resposta de uma maneira mais eficiente. Ele vai rolar, tá? E deitado ele revida o ataque, tá? Deitado revida o ataque. Mais na frente, vou ensinar para vocês também como é esse posicionamento. Ou seja, uma parte da equipe protegida atrás do bloco do motor e quem desembarcou atrás, deitado no chão, revidando também. A partir do momento que a situação ficou mais tranquila, ficou mais fria, em havendo a possibilidade de se deslocar para um abrigo melhor do que o bloco do motor do carro, né? Ou uma cobertura melhor, ou abrigo, que é a silhueta diminuída, no caso de quem fica atrás, obviamente a pessoa vai se deslocar. Mas, gente, como eu insisto em falar e falo sempre para vocês, isso não é receita de bolo. Tá? Não pensa que vocês, vou fazer isso, vou me dar bem. Isso é para aumentar a sua chance de se dar bem. Porque normalmente um ataque surpresa deixa algum tipo de baixa. Eu não vou enganar vocês, isso é alguém fica ferido ou alguém morre, tá? Até porque isso se é um ataque surpresa, vai te pegar de maneira desprevenida, tá? E enfim, a conduta que você deve ter mais rápida possível para revidar, mas antes de tudo, principalmente para preservar a tua vida. Se você não conseguir revidar, tá? Mas preservou vida, seja tua, da tua equipe, ótimo. Você já ganhou, tá ok? Revidar só depois que você estiver efetivamente protegido. Por isso que você não sai pelo lado que o carro está sendo atacado, para revidar logo de cara. Não, a primeira coisa que você faz é procurar abrigo.
tá ok? E aquilo que eu costumo falar sempre. Primeiro lugar, a segurança. Segundo lugar, a segurança. Em terceiro lugar, a segurança. E se houver um quarto lugar, a segurança também. Tá ok, gente? Essa é a minha dica de hoje, esse bate-papo que a gente teve, tá ok? Peço a vocês, por favor, se você chegou até aqui, dá o seu like, tá? Dá uma curtida, ativa o sininho, isso dá uma força muito grande para mim e o nosso canal aqui, tá ok? O espaço é de vocês, deixe seu comentário aí, tá? E como sempre, um prazer estar com vocês. Aqui foi Marcelo Barroso, para o nosso programa de hoje, A Prova de Balas. Um abraço, tchau, tchau.